Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu quero mudar um pouquinho o foco do nosso papo. Você que me acompanha aqui no podcast sabe que eu sempre estou falando aqui de como a gente melhorar a experiência do cliente, de como a gente pode treinar a equipe, contratar melhor, ter todo um cuidado para que em cada visita do cliente ou em cada contato do cliente com a sua marca, que a experiência seja tão boa que ele, além de querer voltar, ele também saia falando bem da sua marca para um monte de pessoa que vai também querer te conhecer. Mas nessas andanças minhas por aí, você que me acompanha sabe que eu faço palestras, viajo o Brasil, saio do Brasil também para eventos. Eu tenho visto como está difícil e cada vez mais difícil atender bem o cliente. Porque se a gente parte do pressuposto que atendimento não é uma coisa de mão única, se o cliente não ajudar, muitas vezes o seu atendimento também pode não ser tão bom quanto deveria. O que você acha sobre isso? Você já parou para pensar um pouquinho, se colocar no lugar de quem está atendendo? Perceber como ser da linha de frente, como ser atendente, vendedor, qualquer cargo ou função que esteja em contato direto com o cliente, está cada vez mais difícil. E um dos fatores é toda essa toxicidade, toda essa hostilidade que a gente vê no nosso mundo, na nossa vida. O mundo está ficando cada vez mais inseguro, isso afeta as pessoas, os negócios estão exigindo cada vez mais, nem todos os negócios têm líderes que cuidam do ambiente para que essa toxicidade não se torne algo num nível de estresse tão alto que prejudique o seu atendimento, a sua experiência. E essas pessoas acabam ficando cada vez mais intolerantes, impacientes, afetando a experiência que tem. Por exemplo, um dia desses eu estava em um voo e eu sempre gosto de reservar aquele assento da fila de emergência e do meu lado estava um cara jovem com o seu blazer no colo. De uma maneira muito fofinha, como eu gosto de dizer, a comissária chegou para nos explicar toda aquela parte lá de segurança, que é uma regra da ANAC, uma regra de segurança que precisa ser feita, queiram eles ou não, isso é necessário. Ao terminar, primeiro, do meu lado direito, na outra fileira, mas ainda na parte de emergência, estava um cara. Enquanto a moça falava, o cara estava no celular. E aí a moça interrompeu umas 2 vezes. Senhor, por favor, eu preciso da sua atenção. Eu disse, não, eu viajo todo dia, eu sei já isso. E o cara super intolerante. E aí a menina super gentil, paciente, falando com ele, olha, eu não vou continuar enquanto o senhor estiver digitando e não estiver prestando atenção. Isso já vai criando um certo atrito. O cara, depois da 5ª vez, ele parou e ficou prestando atenção, não pelos pedidos educados da comissária, mas porque as pessoas ao redor começaram a olhar para ele. Do meu lado, quando a comissária terminou, ela disse que a gente não poderia ficar com nada, que se tivesse com casaco, tinham que vestir ou colocar em cima. O meu vizinho estava com o blazer dele no colo e ele disse que não ia botar em cima. Então ela, educadamente, pediu para ele vestir. E ele disse que também não ia vestir porque não estava com frio. Então fica, né, as pessoas testando o limite e depois colocam a culpa que o atendimento não foi bom. Olha, eu sei que tem muito profissional e muita empresa que não treina, que não contrata bem, que não valoriza. E sei também que tem profissional que também não está nem aí para o outro ser humano e que por isso mesmo não presta um bom atendimento. Mas eu também estou falando do ponto de vista do cliente como um ser humano, olhar aquele prestador de serviço como um outro ser humano que também passa por coisas que muitas vezes a gente nem sabe que está passando. E que a gente pode, sim, ajudar aquela pessoa a nos atender melhor. Você concorda com isso? Eu tenho percebido, e já faz muito tempo mesmo, que um amigo me falou isso. Fred, o meu amigo é o Marco Túlio. Ele disse, a gente tem uma responsabilidade muito grande como cliente no atendimento que a gente recebe. Se você quiser, raramente você vai ser mal atendido. Só realmente para aquelas empresas que não têm DNA de bom atendimento, de boa experiência, não tem isso na cultura, não cuidam da equipe, não valorizam, que a gente sabe que tem por aí também. Mas em muitos casos você pode fazer com que o nível de serviço, de atendimento oferecido para você seja melhor a partir da sua postura.
E não ficar simplesmente passivo, achando que todo mundo tem que lhe atender bem porque você é o cliente. Eu sei que isso é um ponto de vista talvez um pouco diferente, mas eu acho importante nesses momentos de polarização, de intolerância, de quebra de valores, né? A gente não se importando tanto com o ser humano, de muito individualismo, trazer isso à tona. Eu queria realmente, o podcast de hoje é para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, voltando lá ao meu voo. A comissária pediu, ele disse que nem botava em cima, nem ia vestir o blazer. Depois da quinta vez, ela teve que chamar um outro comissário que veio e disse, olha, não é porque a gente quer, mas nós somos, isso é uma regra de segurança de voo. Então, se o senhor não colocar, eu vou ter que chamar a polícia para tirar o senhor do voo. Quando chegou nesse ponto, o cara colocou. A pergunta é, não dava para ter feito isso antes, sem a necessidade de chegar, forçar o limite da paciência das pessoas? Um belo dia eu estava em um outro aeroporto, fazendo uma refeição na praça de alimentação do aeroporto, olhei para o lado, tinham, sem brincadeira, mais de 8 mesas que as pessoas finalizaram suas refeições e nenhuma delas, eu disse, nenhuma delas levou a sua bandeja com seu copo, com seu para o lugar lá que tem o lixo para você colocar, guardar e deixar a bandeja para a pessoa que faz a limpeza puxar. Então, muitas vezes a pessoa não está fazendo a sua própria parte e depois chega, olha como a praça está suja, né? Que desleixado e tal, mas a gente pode fazer a nossa parte. Não é porque tem alguém sendo pago para isso que a gente não pode também ajudar, fazer uma parte, não só para aquele profissional, para aquele ser humano, mas porque é o certo a fazer realmente. E aí, você tem feito realmente a sua parte em relação a isso? Tem uma história muito interessante que aconteceu. Eu sempre... Tem uma época que eu estava indo muito a uma cidade aqui do Brasil e era uma vez por semana, e sempre o voo que tinha para voltar para casa era de 10 da noite, eu terminava o meu atendimento ao meu cliente em torno de 3 da tarde, então eu ia para o shopping, assistia um filme e depois ia para o aeroporto. Numa dessas idas eu cheguei no shopping, os cinemas ainda tinham aquele vidro, né, que separam o cliente, a gente fala para aquele microfonezinho e ouve pelo microfone. Eu cheguei lá e dei boa noite, a menina não me respondeu, então eu já fiquei um pouquinho chateado com isso e pedi disse que queria comprar o determinado ingresso para determinado filme. E aí quando ela imprimiu, eu percebi que eu tinha pedido o filme errado, então eu voltei e disse, moça, dá para trocar para esse outro filme porque eu me enganei? Ela, sem olhar para mim, ela disse não. E aí eu me lembrei daquilo que o meu amigo falou, Fred, você pode ajudar a não ser mal atendido. Quando ela disse não, eu disse, caramba, já poderia ter começado ali um desentendimento e tal, mas eu lembrei e disse, olhei o crachá dela, vi o nome, eu disse, fulana, tudo bem? Quando eu falei isso, ela já parou ali e olhou para mim, uma coisa que ela não tinha feito ainda. Eu disse, sabe o que é? Poxa, eu estou a semana toda viajando, estou ainda aqui um tempo, vou ficar até às 10 horas da noite esperando para ir para o aeroporto. E assistir esse filme seria tão importante para mim, para eu dar uma relaxada e tudo. Será que não daria para você falar com o seu gerente, se você não tiver autonomia, e trocar para esse outro filme? Ela já mudou de não para deixa eu ver o que eu posso fazer. Então ela levantou, foi lá dentro, voltou e disse que era possível. Então eu poderia ter feito o que muita gente faz. Confesso a você que não foi fácil para mim, que muitas vezes eu fiz o que todo mundo faz. Explodir, achar que a menina não atende bem. E eu vi que quando o meu amigo Túlio falou isso, eu disse, poxa, a gente também tem uma responsabilidade sobre isso. Então eu trouxe esse podcast aqui exatamente para a gente pensar. Como cliente, lembrar que tem um ser humano do outro lado que nem sempre está nos melhores dias, nem sempre está nas melhores condições de trabalho. O que você pode fazer para que você também seja bem atendido? Lembrando, não é tirar a responsabilidade dele, mas também não é tirar toda a sua responsabilidade. E aí, o que você acha? Pensa nisso e vamos juntos. Você que é dono de negócio, você que é executivo, contratando melhor, treinando melhor, remunerando melhor, reconhecendo melhor a tua equipe para que eles estejam mais engajados e atendam, mesmo naquele dia que eles não estão bem, da melhor forma possível o cliente. E você, como cliente, também se colocar no lugar daquela pessoa e poder ajudá-lo a fazer um melhor trabalho. E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim@fredalecrim.com.br. Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro,
compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com/fredalecrim. Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!